Agora vai. Você Agora, apertou umas 15 vezes, ele vai mas ele parar. tá sem foco no. Tá com foco em nada. Mas quando você tava lá, tava com foco. tá? Tá gravando. Tá, 9 Tá. segundos, 10 O segundos. foco tá na minha cara? Tá. Tá bom. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer muito grande poder falar com vocês e para vocês um pouco do que o Senhor tem falado no meu coração. E hoje eu vou ler com vocês o Salmo 46 e a gente vai ver sobre o refúgio encontrado no descanso. Então, sabe aqueles dias barulhentos que nada parece dar certo? Que desde a hora que a gente acorda, você já acorda tropeçando no sapato da outra, derrama comida e café na roupa, nenhuma roupa que você coloca dá certo, você descobre que alguma notícia, você vê alguma notícia e vê que está tudo dando errado e parece que as pessoas do seu lado não estão indo com a sua cara naquele dia. E às vezes a tragédia vai além. Você vê as notícias, aí um país entrou em guerra com o outro, aí vai ter repercussão no Brasil, o presidente fez não sei o quê, a economia tá assim, tá assado, e parece que tudo ao nosso redor tá dando errado, que só tem coisa ruim acontecendo. E nesses dias, nossos corações eles ficam aflitos e a gente sente aquele peso de, ai, e agora? Tantas inseguranças, tantas coisas acontecendo. E eu queria olhar para o Salmo 46, que foi escrito num contexto parecido com esse que a gente muitas vezes vive, de instabilidade da nação deles, de Israel. E eles estavam sempre rodeados de guerras, então volta e meia eles brigavam, o rei às vezes não era fiel ao Senhor, então isso também trazia consequências para a nação. Só que mesmo nessas circunstâncias desafiadoras, esse salmista encontrou refúgio e paz no Senhor. Então eu quero ler com vocês o que ele escreveu. Se vocês quiserem acompanhar comigo, a gente vai ler o Salmo 46, são 11 versículos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue os olhos e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Senhor, obrigada, porque mesmo em meio às adversidades, a gente sabe que pode encontrar descanso no Senhor. Nos ajuda a, através desse salmo, encontrar uma maneira de nos achegarmos a Ti, de nos descansarmos em Ti. E também queremos pedir que o Senhor esteja aquietando os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês está relacionado com a primeira parte do Salmo, em que a gente percebe que o povo de Deus ele não teme as adversidades porque Deus está com eles. O salmista ele começa redirecionando o olhar dele. Em vez de se apavorar com os desastres da natureza e com tudo que está acontecendo ao redor, ele olha para Deus, que é o refúgio e a fortaleza, o auxílio sempre presente. E eu queria colocar aqui que fortaleza é uma coisa maciça. A gente às vezes ouve falar de uma fortaleza, mas se você foi em algum litoral e viu algum forte ou alguma coisa assim,
Quando você chega perto, o seu tamaninho perto daquilo é assim, imensurável. As estruturas são gigantes, são coisas de pedra que precisaria de um contexto muito grande para destruir aquilo. Então, quando o salmista fala que Deus é a nossa fortaleza, ele está falando que Deus é essa coisa maciça colocada ali para proteger a gente. As fortalezas defendiam o território. Então, Deus é aquilo que está ali para defender eles. Ele é o refúgio e a fortaleza, sempre presente na adversidade. E nesses contextos de guerra, no contexto de instabilidade, você saber onde está a sua fortaleza faz toda a diferença, porque você sabe, deu ruim, eu vou correr para lá. E você tem essa segurança, né? A minha fortaleza é ali. Tá, então quando vier a notícia da guerra, eu corro para lá. E nessa primeira parte, o autor ele destaca o que a natureza pode provocar, como terremotos e tempestades. E o salmista afirma que o povo de Deus não teme, não porque não acontecem essas coisas, mas porque Deus é o refúgio deles. E ainda que essas coisas aconteçam, eles têm um refúgio sempre presente. E da mesma maneira, nós não precisamos temer as dificuldades, porque Deus, que é refúgio, que é fortaleza, está conosco. E hoje em dia a gente ouve falar de terremoto, de tsunami, mas eles acontecem em outros países, em outras localidades, e não acaba afetando a gente diretamente. Mas a gente vivencia outras experiências, como no ano passado que teve a enchente em Porto Alegre e que todo o nosso país se mobilizou, e também vocês tenham pessoas conhecidas que sofreram com isso, ou por acaso foram fazer algum trabalho por lá. E depois de ver tudo isso que acontece e ouvir falar disso, a gente consegue perceber a fragilidade e a incapacidade humana diante da natureza. Porque é uma coisa incontrolável. A gente não pode fazer nada sobre isso. Quando começa a chover aqui no seminário, a gente já fica desesperado para tirar roupa, vai ficar com o pé sujo de lama e a gente não tem o que fazer. Então, quando a força é muito maior, dá aquele medo, aquele desespero, né? Porque quem somos nós diante de tudo isso? Mas a mesma verdade que o salmista levou para o povo de Israel naquela época é a verdade que permanece para a gente. Que Deus é o refúgio e a fortaleza, sempre presente. Ele não está lá só quando as coisas estão boas, ele está lá em todo o tempo. No tempo da tempestade, no tempo da calmaria. Não importa qual seja a catástrofe, o nosso Pai está conosco, protegendo e auxiliando. E muitas vezes isso não significa que a gente não vai presenciar um desastre, mas a gente pode ter certeza de que Deus vai estar do nosso lado, de que Ele vai ser aquela fortaleza para onde a gente vai correr e se abrigar. E que Ele vai cuidar dos detalhes ao nosso redor. Lá de Porto Alegre, do Sul, dá para ver que as pessoas sofreram muito, mas a gente também percebe o cuidado do Senhor em alguns detalhes, em como Ele providenciou alimentos, como Ele providenciou água, como Ele enviou recursos através de pessoas inusitadas para reconstruir. Então, ainda que as pessoas tenham passado por aquilo, ainda que as igrejas e que os cristãos tenham passado, o Senhor não abandonou eles e Ele permanece o mesmo. Ter essa certeza de que em Cristo a gente tem segurança é o que deve confortar os nossos corações, porque o fato da gente estar em Cristo nos coloca em posição de filhos, e Deus deixa muito claro ao longo das Escrituras que Ele cuida dos filhos dele, que Ele ama os filhos dele. Então, a gente sabe que o Senhor de todo o universo, que venceu a própria morte, disse que ia estar com a gente todos os dias, é um consolo muito grande. O segundo ponto que eu gostaria de colocar está nos versículos de 4 até o 7, que ele fala que é um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalado. O povo de Deus ele não se abala quando as nações declaram guerra, porque Deus habita entre eles. Então agora a gente passa a olhar de uma esfera não só da atuação de Deus de maneira
universal, mas porque Deus habita entre eles, na cidade de Deus, está ali. Eles moram ali em volta, Deus habita entre eles. Então eles não se abalam, porque eles não se abalam quando as nações declaram guerra, porque o próprio Deus está com eles. E se Deus está com eles, quem vai invadir? Quem vai conseguir destruir aquele lugar, aquele refúgio deles? E o texto segue falando sobre as nações que se agitam, os reinos que caem, as consequências das guerras. E ele fala, as nações se agitam, os reinos se abalam. E o versículo seguinte mostra que acima de todas essas coisas, o Senhor é soberano. Ele coloca, o salmista coloca, ele ergue a voz e a terra treme. Sabe quando a mãe fala um pouquinho mais alto e o filho já treme na base? É isso, só que num nível absurdamente maior. Porque Deus ergue a voz e a terra treme. Tudo isso que a gente conhece se abala. Porque o poder e a autoridade do Senhor são imensuráveis pra gente. E esse parágrafo termina com a afirmação central do Salmo, que fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Isso nos lembra que a gente não precisa se preocupar com as agitações do mundo e nem com as agitações do nosso coração, porque Deus habita em nós. A gente não tem problema de guerra, mas a gente tem incertezas do governo, tem as incertezas do dia a dia, tem incerteza, tipo, meu dinheiro vai dar para esse mês, eu vou conseguir pagar minha sanidade, vou conseguir fazer um estágio, vai dar tempo de entregar meus trabalhos, vou conseguir encontrar com a minha amiga, eu vou casar um dia. Muitas incertezas na nossa vida. E a gente fica lutando às vezes sem ter esperança, sem saber o que fazer. A gente esquece que a gente tem o Senhor para poder olhar. E até as notícias lá de fora, né, como eu tinha comentado antes, elas abalam a gente. Mas graças a Deus, porque a gente tem dentro de nós o Espírito Santo. E Ele é o nosso abrigo e a nossa segurança. Então, se antes eles tinham a promessa de que Deus habitava entre eles, simbolizado pelo templo, a gente que está em Cristo recebe o Espírito e o Espírito habita em nós. Então, agora essa presença inabalável de Deus, ela não está num lugar físico, ela está dentro dos nossos corações. Então, uma vez que nós fomos inseridas em Cristo, a gente tem esse Espírito dentro de nós. E esse é o mesmo Espírito inabalável, soberano e todo-poderoso. E ainda que o nosso exterior esteja cheio de conflitos, e cheio de tumultos, e cheio de medo, de incertezas, a gente tem um Deus que não se abala, que não pode ser atingido nem pela natureza, nem pelos homens e nem pela nossa própria incapacidade e incompetência. A gente pode ficar tranquila, mesmo em meio aos conflitos, porque o Senhor, que é inabalável, habita em nós. E o último ponto que eu quero destacar diz respeito aos versículos 8 a 11, e eu vou ler de novo para a gente. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nesse último trecho, o salmista convida os ouvintes dele a observar as obras estarrecedoras de Deus. Estarrecedor é uma palavra incomum e ela significa algo que causa espanto e assombro. A princípio eu falei, nossa, mas será que Deus faz essas coisas? Eu olhei de uma maneira mais assim, negativa. E eu falei, tá, só que quando a gente vai olhar a história de Israel, a gente lembra das 10 pragas do Egito e são coisas assombrosas. Transformar um rio em sangue, jogar piolho no povo, gafanhoto, deixar 3 dias de escuridão, matar os primogênitos, abrir o mar. Imagina o quão assombroso deve ser você andar
no meio do mar e tá as paredes de água do seu lado. Depois ele abriu o Jordão e mais pra frente, na época do Elias, ele exorou, Deus fez cair fogo do céu e consumiu todo o altar. Deus é um Deus poderoso, as obras dele são de fato assombrosas, são estarrecedoras. E o convite do salmista para ver o que Deus tinha feito renovaria a perspectiva do povo, porque o mesmo Deus que agiu em favor deles lá atrás é o Deus que está presente com eles, estaria presente com eles naquele momento, no meio daquela situação e no meio daquele conflito. É esse mesmo Deus que dá fim às guerras e os conflitos. E é esse mesmo Deus que fala: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. E ele fala isso simplesmente porque ele é Deus. Ele não dá outro motivo. Ele fala: eu sou Deus. Parem de lutar. E olhando para isso, a gente pode descansar em meio aos muitos desafios e adversidades, porque Deus está conosco e Ele é o nosso refúgio. E a gente vive em outra dispensação, essa vida em Cristo, em que o próprio Deus habita em nós, e a gente tem a revelação da vitória de Cristo e do reino vindouro. A gente sabe que Ele é o Rei vitorioso e que vai chegar o dia em que todas as nações vão reconhecer a majestade e a glória de Jesus. E por isso essas guerras que a gente ouve falar de agora, as medidas do governo do Brasil, do governo dos Estados Unidos, o que a China falou, o que a Rússia falou, nada disso deve levar a gente a temer. Porque ainda que as tragédias aconteçam, a gente tem certeza que o nosso Senhor não foi abalado e que um dia Ele vai voltar e colocar fim a guerras, a todas as guerras, de uma vez por todas. E como é maravilhoso saber que a gente tem um Deus poderoso e soberano que cuida de todo o universo, de todos os governos e que está acima de tudo isso. E como é maravilhoso saber que esse mesmo Deus que cuida de todo esse mega sistema, Ele cuida do nosso coração individualmente. E se esse Deus que cuida de tudo, que ainda mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar e mandou o Espírito dele para habitar em nós, será que Ele não é capaz de aquietar os nossos corações e as nossas inquietações? Será que Ele não é capaz de nos tranquilizar e nos conduzir por um caminho de paz? O convite do salmista de olhar aquilo que o Senhor já fez, eu quero colocar para a gente olhar aquilo que Ele vai fazer também, porque as promessas do Senhor são verdadeiras. Então, a gente pode olhar para tudo que Ele fez, a gente pode olhar para aquilo que Ele vai fazer e saber que Ele é Deus. E esse caminho de mudar nossa perspectiva, de ter em mente o passado, de ter em mente o futuro, é o que a gente pode usar para viver um presente com as nossas almas aquietadas. Compreender quem Deus é nos leva a descansar, abrigadas na nossa torre segura e inabalável, independentemente do caos ao nosso redor. E agora eu quero perguntar de novo. Sabe aqueles dias barulhentos em que nada parece dar certo? Que desde a hora que você acorda até a hora que você dorme deu tudo errado? Esses dias são perfeitos para lembrar que nós não precisamos temer as dificuldades, porque Deus é refúgio e Ele está conosco. Esses dias são perfeitos para lembrar que nós não precisamos nos preocupar com a agitação do mundo, porque Deus habita em nós. Esses dias são perfeitos para lembrar que podemos descansar em meio aos muitos desafios e adversidades, porque Deus está conosco e é o nosso refúgio. O conceito de uma pessoa ser o nosso abrigo e refúgio é mais compreensível para a gente, porque tem muitas músicas que falam, né, que o seu amor é o seu abrigo, que tem uma amiga que é o seu abrigo, que a pessoa que você ama é o seu abrigo. E a gente tem esse conceito, a gente sabe que antigamente eles tinham as fortalezas, mas a gente falar que tem uma pessoa que é invisível, que é o nosso abrigo, às vezes fica uma coisa meio abstrata, tipo, tudo bem, Deus é o meu abrigo, Ele é a minha fortaleza, mas eu não tenho como entrar na fortaleza, eu não tenho como abraçar Ele. E aí, como é que eu vou correr para esse refúgio? Como é que eu vou correr para esse abrigo se ele é invisível, né? Eu trouxe três
3 maneiras que eu entendi que a gente pode usar para se abrigar em Deus. A primeira delas é a oração. E a oração é incrível, porque a gente vai falar com um Deus que já conhece a gente. E ele já sabe o que vai ser dito, ele já conhece os nossos corações. Então, eu quero que vocês imaginem a oração aqui, não como aquela repetição mecânica de conceitos e palavras que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, mas como o derramar dos nossos corações, o desabafar da nossa alma. É como se a gente fosse conversar com aquela amiga que viveu aquele perrengue com a gente e ela estava do seu lado o tempo inteiro. E aí, no final do dia, ela pergunta, como você tá? E você sabe, conta tudo o que ela já viu, mas ela quer ouvir você. E você encontra abrigo, encontra consolo nessa amiga. O Senhor, Ele conhece a gente muito mais do que os nossos amigos mais próximos. Ele entende as nossas dores, como o Pai me colocou pra gente mais cedo. Ele é o sumo sacerdote, que Ele sabe o que quer fazer. Então, Ele entende os nossos desafios, os nossos dilemas. A gente não precisa achar que está diante de um Deus incompreensível. A gente está diante de um Deus que nos conhece e Ele quer ouvir a gente. Então, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus e conta para Ele o nosso coração, a gente está buscando abrigo e refúgio nele. Outra maneira que a gente pode encontrar refúgio é através da leitura da Bíblia. Parece o clichê sempre de leitura e oração, mas essas ferramentas são muito preciosas e a gente precisa usar mais, assim, eu digo por mim, às vezes eu fico pensando e eu fui fazer a conclusão, eu falei, tá, e como é que eu busco abrigo e refúgio no Senhor? Eu falei, orando da Bíblia, porque o que mais eu tenho, o que mais precioso eu tenho para falar com Deus, né? E que maneira melhor de relembrar de uma alma preocupada e agitada quem é o seu Senhor do que lendo a palavra dele. Porque a gente tem aprendido que as Escrituras, elas são a revelação que o próprio Deus deu sobre quem Ele é. Então, tudo que Ele quer que a gente saiba sobre Ele está na Bíblia. Então, a nossa tarefa de estudar e de conhecer Ele de estudar sobre Ele vai resultar no conhecimento mais aprofundado do Senhor. E é nesse conhecer e se relacionar com Ele que a gente encontra refúgio e abrigo seguro. Porque à medida que a gente lê aquilo que Deus fez, a gente vê aquilo que Ele prometeu, isso conforta o nosso coração. A gente olha e fala, caramba, eu tenho um Deus maravilhoso. Então, se você chega chateada, poxa, Deus, vou dar um exemplo, eu não fiz, quando eu tinha 14 anos, a minha avó disse que ia me dar uma viagem para os Estados Unidos. E aí, eu nunca fui, tipo assim, eu fiquei anos, assim, falei, não vou, teve uma época que eu fiquei chateada, mas saber quem Deus é, a soberania dele, o poder dele, que eu não precisava ficar preocupada porque eu não tinha ganhado aquilo que tinha me prometido, parece uma coisa pequena à luz do todo. E depois eu ganhei a viagem de uma maneira muito melhor e foi muito mais legal do que eu tinha imaginado. Então, a gente conseguir tirar o nosso foco daquilo que a gente está olhando pequenininho que deu errado e colocar ela no Senhor, nosso foco no Senhor, nos ajuda a passar pelos desafios da vida, ainda que esse exemplo tenha sido uma coisa bem boba, mas isso ajuda a gente a enxergar quem Deus é. Então, todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, é uma oportunidade da gente lembrar quem Ele é e da gente tirar o nosso foco do nosso problema e olhar para o Senhor e depois olhar para o nosso problema com o Senhor. Porque Ele que pode... Ele é o remédio. Ele é tudo aquilo que a gente precisa. E por último, a última maneira que eu coloquei que a gente pode encontrar abrigo é através do corpo de Cristo. Que, enquanto igreja, nós somos a expressão do Senhor uns para com os outros. E a gente depende umas das outras. E tem dias que orar e ler a Bíblia são as últimas coisas que a gente vai conseguir fazer. Mas você chegar para uma amiga e falar, me ajuda, eu não consigo, ora comigo. Eu preciso de você, eu preciso desabafar, eu preciso chorar. Isso é muito precioso. Então, quando a gente estiver sem força para orar ou ler, a gente pode e a gente deve pedir ajuda para as nossas irmãs em Cristo. Lembrando que elas não são Deus, então elas não vão ser a solução dos nossos problemas.
Mas uma boa amizade vai conduzir a gente para o caminho do Senhor, como a Ana Raquel falou ontem. À medida que a gente escolhe bons amigos, a gente se aproxima mais do Senhor, porque os nossos bons amigos nos levam para mais perto de Cristo. Então, essa ajuda para direcionar os nossos olhos para o alto, ela é muito preciosa. Então, da próxima vez que as muitas preocupações da vida te visitarem e você quiser desesperadamente se esconder de tudo e todos, quando você deitar sua cabeça no travesseiro e você só quiser chorar e se sentir isolada, lembra que o Senhor está com você. Que Ele é a sua torre segura, o seu abrigo e que Ele está perto. Ele é um Deus poderoso, grandioso, mas Ele habita em você. E que através da oração, da leitura da palavra e dos nossos relacionamentos enquanto irmãs em Cristo, nós possamos encontrar o refúgio sempre presente e o abrigo seguro do Deus inabalável que está conosco. Eu vou orar para a gente terminar. Pai, muito, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso abrigo, porque o Senhor é o nosso refúgio e a gente pode descansar nessa verdade. Obrigada pelo que o Senhor tem nos ensinado, pelo que o Senhor tem feito. Obrigada por essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, aprendendo sobre o Senhor, aprendendo a te servir, aprendendo a viver com fé. Obrigada, Deus, porque ainda que as coisas sejam difíceis, que elas não saiam como a gente queria, ainda que coisas completamente incontroláveis aconteçam, a gente pode descansar e repousar no Senhor. Porque o Senhor é poderoso e porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ama. Eu peço que durante esse final de semana e a próxima semana e todas as nossas vidas, o Senhor nos ajude a lembrar que a gente pode nos abrigar e nos refugiar em Ti. E que a gente pode pedir ajuda umas das outras, e que a gente pode, através da Bíblia e da oração, te encontrar. E nos ensina, Senhor, a viver contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.